Segundo o levantamento, a pandemia provocou abandono e retrocesso na educação. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor em educação, professor Christian Lindenberg, a quem cumprimentamos neste momento. Boa noite, professor. Boa noite, Gilvan. Boa noite, telespectadores do Jornal do Estado. Professor, eu gostaria de saber quais são os principais motivos desse abandono e desse retrocesso que falamos há pouco aí na reportagem. Bom, Gilvan, primeiro é bom considerar esse período especial, né, de pandemia, né, que já assola os brasileiros há praticamente 14 meses, né, considerar que desde 2016 tem um movimento no Brasil, né, de redução do número de matrículas, né, na educação básica, né. Isso ocorre por dois motivos principais, né. O primeiro é a taxa de natalidade, né, que tem diminuído ano após ano, e o segundo fator é a distorção idade-série, né, que tem diminuído, ou seja, paulatinamente as crianças e os jovens, né, do ensino fundamental e do ensino médio estão sendo aprovados com maior, né, celeridade. Feito essa consideração, Gilvan, na semana passada saiu o censo educacional, né, da educação básica e que constatou que em toda a educação básica do Brasil, cerca de 580 mil crianças e adolescentes saíram da escola, né? Isso é um dado, assim, né, que, embora, repito, estivéssemos vivendo um período de diminuição no número de matrículas, mas esse percentual, esse quantitativo, distorce do histórico que nós estávamos acompanhando desde 2016. E, certamente, isso se atribui à crise da pandemia, né? Ainda não saiu o censo educacional do nível superior, né, que é uma outra realidade, né, porque, diferentemente da educação básica, a maioria dos matriculados do ensino superior está em instituições particulares, né, que a tendência é que haja um número maior de desistências por conta da crise econômica, né, pela diminuição do FIES e também por conta de cortes de políticas assistenciais, no caso das universidades federais, né. Então, nós estamos vivendo um período preocupante para a educação brasileira, principalmente na educação básica e ainda mais no caso da educação básica, principalmente nas séries iniciais, onde esse número, né, de evasão, né, que o Censo Educacional constatou, né, e foi divulgado semana passada, foi um número razoavelmente expressivo. Exatamente, é isso que eu gostaria de saber do senhor. Se o senhor tem, assim, os números de quantas crianças deixaram de frequentar as aulas. Pronto, Gilvan. No caso do ensino infantil, né, que é ali de 3, 4, 5 anos, né, a evasão foi de 7,1% na rede particular, né, que foi a maior evasão, inclusive, né, nas escolas particulares. No caso do ensino fundamental, né, você tem o fundamental menor, né, que vai da primeira até a quinta série, e o fundamental maior, que vai da sexta até o nono ano. No caso do fundamental menor, que é onde se dá a alfabetização, né, e o primeiro contato das crianças, né, com letramento, né, e com o acesso à matemática, né, os fundamentos elementares da matemática, esse número foi maior, né, foi 4,2%. Ou seja, nos primeiros anos, né, onde as crianças deveriam entrar na escola, né, para poder começar seu processo educativo de alfabetização numérica, né, alfabetização ortográfica, etc. e tal, né, nós vimos, por conta da pandemia, a redução de matrículas justamente nesse período, né, tão fundamental para a formação educacional de nossas crianças. Então, isso é um dado alarmante, Gilvan, e que, assim, vai trazer impactos não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, inclusive, trazendo prejuízos também para as outras etapas da educação, como o fundamental maior, o ensino médio e também o nível superior. Professor, agora, o que fazer para mudar esse cenário? Bom, Gilvan, primeiro é constatar a realidade, né? Inclusive, na semana passada saiu uma pesquisa da Unesco, né, uma pesquisa global, né, onde decifrou, onde detectou, né, que 584 milhões de crianças no mundo inteiro estão com déficit de leitura, né? Só para você ter uma ideia, Gilvan, esse número, essa mesma pesquisa, no início do ano passado, detectou que haveria um déficit, né, de 483 milhões. Né? Então, o primeiro passo a ser feito, né, é assim que retornarmos o ensino presencial, né, criar políticas públicas para mitigar
né, esse déficit de aprendizagem, né? Por exemplo, o aluno teria o ensino regular e no contraturno teria aulas de reforço para poder recuperar, né, o que não foi ensinado ou que foi ensinado de forma mitigada através do ensino remoto no ano passado. Uma outra perspectiva que deve ser considerada é a necessidade de fazer uma avaliação, né, porque o prejuízo do déficit educacional varia de estudante para estudante, de rede de ensino para rede de ensino, né, de escola para escola, né, uma coisa é a capital, outra coisa é o interior, outra coisa é a zona rural, né, a zona urbana. Então, assim, precisa fazer uma avaliação, né, de aprendizagem psicológica das crianças e dos adolescentes para saber como é que eles se encontram, para, a partir desse diagnóstico, poder fazer a intervenção educacional necessária para fazer essa reparação, né, no que se refere aos prejuízos da aprendizagem que nós tivemos. Né? A reportagem foi muito feliz porque demonstrou, né, o documentário foi muito feliz porque demonstrou as dificuldades do ensino remoto. Né? Nós temos visto, e a experiência tem demonstrado isso, que no ensino remoto, por mais que tenha sido feito esforço dos governantes, né, nas esferas municipais, estaduais, né, e dos pais também, né, para que as crianças, né, continuem tendo acesso à escola, mas o ensino remoto não supera, né, aquela relação de aprendizagem, né, como bem apresentou no documentário, no ensino presencial. Né? E, por fim, né, acha a questão da vacinação. Né? O governador do estado apontou ontem que vai colocar os professores, né, no grupo de prioridade. Né? Então, nós esperamos que isso aconteça, né, porque sem vacinação não tem como retornar às aulas. Né? Nós está morrendo 3 mil pessoas ainda por dia, Gilvan. E hoje chegamos à triste marca de 400 mil brasileiros mortos por Covid. Então, pensar em retornar às aulas presenciais no auge, né, da pandemia, né, me parece um equívoco. Então, por isso que é necessário, antes de tudo, né, fazer uma campanha massiva de vacinação no interior da sociedade e, no caso específico, dos professores e trabalhadores da educação. Tá bom, professor. Olha, eu conversei aqui com o professor, doutor em educação, professor Christian Lindenberg, a quem agradecemos aqui por essa entrevista aqui ao Jornal do Estado. Professor, muito obrigado. Uma boa noite para o senhor, viu? Obrigado, Gilvan, e vamos continuar nos cuidando, né, para que a vida consiga vencer essa pandemia que tem alastrado, né, e tem destruído diversas famílias brasileiras. Exatamente, se Deus quiser.